unigênito que se torna primogênito, eu tenho agora autoridade de seguir a Ele. E nós seguimos a Jesus Cristo. Então, eu seguindo Jesus Cristo, eu criei em Jesus. Quantos creram em Jesus? Então, eu acreditei em Jesus. Eu criei em Jesus. Como eu acreditei em Cristo Jesus, eu falei, então, se eu creio, eu tenho que ser batizado, segundo a Bíblia. E eu criei e fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na morte e na ressurreição de Cristo. Então eu fui batizado em uma obra, uma só obra. E a partir desta obra de Cristo, que eu fui batizado, eu agora tenho um estilo de vida, que é o estilo de vida do amor. Por quê? A vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo, elas são sempre do amor. Deus amou a tal ponto de enviar o seu Filho. Jesus amou a tal ponto de deixar o Espírito Santo. Então a conexão Pai, Filho e Espírito Santo, ela é uma conexão de amor. Porque Deus é amor, essa é a essência. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pastor, por que eu não conheço? É porque você insiste em ficar em estilo de vida que não é o estilo de vida do Senhor. Mas como é que é esse estilo de vida, pastor? É o estilo da vida, de vida da graça. Você foi introduzido nisso não porque você merece, mas ensinaram você que você, se desse muita coisa você teria. Mas não é assim que funciona. Você entra sem merecer, e você continua sem merecer, mas por causa de Jesus, você tem agora. Quantos percebem o que eu estou a dizer? Então não é pelo que você faz, é pelo quem você é. Você agora tem o estilo de vida de filho. Lembra que ele era primogênito, sim ou não? O que é um primogênito? É o primeiro. Se ele veio primeiro, tem segundo. Qual que você é? Você é o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo? Quem é você? Então presta atenção, desde quando Jesus ressuscitou, tem filhos nascendo, homens e mulheres que têm o estilo de vida do batismo. Tem homens e mulheres que não é simplesmente religião, é gente que pega o estilo de vida que quer Deus. Não importa a aparência externa, importa aquilo que o Senhor está colocando. É um coração que quer Deus, é um coração que anseia Cristo, é um coração que quer Deus de toda forma. Mas eu não consigo. Continua, persevera chamando por Cristo Jesus. Tem gente que acha que a salvação foi uma única só vez. A salvação, ela é contínua. A salvação quer dizer sozo na palavra original. Sozo quer dizer Deus te salva em todas as circunstâncias. Então nós temos um Deus especialista em nos salvar, especialista em nos curar. Por quê? Porque Ele passou por tudo que nós passamos aqui na terra. Então todos os sofrimentos, todas as tentações, todos os tipos de pecado vieram sobre o corpo de Jesus. Como vieram sobre o corpo de Jesus, eu agora tenho reivindicações, porque o meu lugar era o lugar dele. Ele assumiu o meu lugar para que eu entrasse no lugar dele. E o lugar dele é lugar de filho e filho amado. É por isso que eu faço parte agora da Trindade. Deus tinha criado isso lá na origem. Lá na origem, antes de Adão e Eva, ele já vivia Pai, Filho e Espírito Santo. E eles tiveram uma excelente ideia. Criar você, a Bíblia diz que foi muito bom. Quantos creem nisso? Não é bom não. Deus cria a árvore, Ele fala que foi bom. Deus cria os planetas, foi bom. Deus cria a luz e fala que foi bom. Mas quando Ele cria o ser humano, Ele fala, foi muito bom ter criado o ser humano. Porque Ele criou o ser humano para o estilo de vida de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós somos criados para esse estilo de vida. E onde que eu entrei nesse estilo de vida? Pelo seu batismo. Pela obra de Cristo Jesus. Então pastor, mas é só o batismo? Não, você tem consciência. Por isso que nós trazemos nossas crianças, por isso que nós trazemos nossos jovens, e tem pessoas, mas eu não quero só isso. Você precisa decidir, dentro da sua moleira aí. Você não tem mais moleira, né? Você já consolidou a sua moleira hoje. Você passa a mão, você percebe que tem a sua moleira consolidada. Mas você vai ver que dentro ali, dentro da sua calota craniana aí, você tem decisões que tem que tomar. E você fez uma boa decisão hoje. Você decidiu por Deus. Você decidiu vir aqui. Mas eu vim porque eu quis. Lê do engano.
você veio porque Deus te trouxe. Fala glória a Deus. Fala quantos creem nisso. Eu queria ler um texto com os irmãos. Tem mais algum aviso? Cadê os nossos? Tem? Você deixou aqui um aviso? Ah, tem um vídeo, irmãos. Vamos ver esse vídeo? Amém? Está aqui. Senhor Jesus, amém, igreja? Meu nome é Pedro, eu sou líder. Paz, Senhor Jesus, amém, igreja? Meu nome é Pedro, eu sou líder de louvor da Videira do Porto e eu queria te fazer um convite para dia 4 de março. Iremos ter um evento que se chamará 360 Louvor e Adoração, onde nós iremos cantar várias músicas, adorar o nosso Deus. Então eu conto com a tua presença para que juntos nós possamos adorar o nosso Deus de uma forma extraordinária. Então venha adorar conosco. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. 360 não. Lá no céu vão ser dias e mais dias de louvor e adoração. Então o louvor é continuamente no trono de Deus. Amém? Eu convido você a aprender a adorar, louvar e adorar ao Senhor, estar na presença dEle. Amém? Então nós vamos estar aqui no dia 4 de março. O nosso líder de louvor, o Pedro Bento, vai estar a conduzir, tem conduzido a equipa. Tem sido uma bênção. Então venha estar conosco aqui para nós estarmos nisso juntos. Amém? Glória a Deus. Gálatas capítulo 3, versículo de 1 a 5. Mais algum aviso? Christian? Hã? Tem mais aqui? Se mandou, eu não estou com o meu telemóvel está ali, está gravando, a gente tem que fazer tudo. 13 de março? 11 de março, nós vamos ter um encontro também de mulheres, amém, irmãos? Os homens não vão vir, os homens vão ficar com as crianças. Amém? Amém? Homem, você pode dispor de ficar com os filhos que são pequenos? Você pode ajudar? Nós vamos ter um encontro aqui de mulheres, fazemos isso. Dia 8, qual que é o dia das mulheres? Dia 8, é isso? 8 de março. E nós estamos fazendo novamente, nós vamos estar juntos. O ano passado foi muito bênção, foi muito poderoso, foi muito dinâmico, muito engraçado também, muita unção junto com as irmãs. Então nós vamos estar novamente dia 11 de março, é isso? Os irmãos vão estar juntos aqui. Glória a Deus, aleluia. Pastor, por que você pregou já daquele momento? É porque não sei, eu sou pastor e já começa a sair assim. Eu falei. Gálatas capítulo 3, versículo de 1 a 5. Amém? Vamos ler juntos o texto? Gálatas insensatos. Quem vos fascinou a vós outros antes, cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Vamos lá? Próximo. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele faz a primeira pergunta. Nós vamos fazer 3 perguntas. Ele continua fazendo perguntas e ele faz outra pergunta aqui. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? 3 perguntas foram feitas. Se na verdade foram em vão. E ele diz, aquele pois que vos concede o Espírito, que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém? Vamos orar em cima desse texto? Feche os seus olhos. Pai, dá-nos revelação, sabedoria. Dá-nos espírito de revelação e sabedoria em cima da Tua palavra. Nós nos debruçamos sobre esse texto, para que possamos meditá-lo durante a semana, para que possamos compartilhá-los em nossas células, para que possamos estar vivendo aquilo que é pregado, a Tua palavra praticada, seja liberado sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Amém, irmãos? Então, eu queria perguntar para você, né? Que Paulo ele vai colocar 3 argumentos importantes que as pessoas às vezes insistem e colocaram você para viver dessa forma, programaram você para viver religião,
pastor, como é que eu sou programado para viver religião? Eu sou programado para viver religião a partir do momento onde eu acho que sempre eu tenho que me religar com Deus. Você acha o tempo todo que Deus desliga e liga, liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga. Então, é assim que funciona com você, com seus filhos? Hã? Então, agora eu sou pai. E aí funciona dessa forma. Meu filho errou comigo, desligo. Percebe? Meu filho acertou comigo, liguei. De novo, agora eu sou pai. Meu filho errou comigo, está apagado, não quero mais ele. Meu filho acertou comigo, agora volta comigo. Será que é assim que funciona? Será que com Deus é dessa forma? Será que Deus ele tem essa natureza humana de ligar e desligar, ligar e desligar? Porque Ele não faz algo que você quer, então você acha que tem algo errado com a sua vida. Sim ou não? Eu acredito que tem sim. É a forma como você crê em Deus que está errada. É a forma como nós cremos em Deus, que não é Pai, que está errada. Então muitos não têm Deus como Pai. Veem Deus como alguém muito poderoso, muito forte, muito grande mesmo, mas que sempre está aterrorizando, que sempre está pronto para matar crianças, fazer guerras, destruir tudo. Mas que Deus é esse que eu não conheço ele da Bíblia? E Paulo ele vai fazer 3 argumentos importantes. Por quê? Porque os Gálatas eles estavam fazendo o seguinte. Lembra que eu falei da salvação no início para vocês? Como é que você foi salvo? Como é que você foi salvo? Primeiro chegou uma palavra perto de ti. A palavra ela entra na tua boca, mas ela vem do teu coração. E a palavra da fé que foi liberada para você, na tua boca e no teu coração, ela foi declarada. Você falou, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E a partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você foi salvo. Não fez nenhuma mirabolante ou algo mirabolante, mas materialmente pode ser que não aconteceu nada. Mas presta atenção, 300 milagres instantâneos já aconteceram. Você foi resgatado do império das trevas e transportado para o reino de amor de Deus. Você foi completamente restaurado, você nasceu de novo, você é nova criação, você é nova criatura, você está novinho em folha. Você é alguém que foi nascido agora de Deus, você almeja para as coisas de Deus, você busca as coisas de Deus. Quantos estão junto comigo? Amém? Só que aí, essa era o rudimento da nossa fé. Esse era o princípio da fé. Só que chegaram os Gálatas e começaram a introduzir mais uma coisa. Olha, é o seguinte, além de vocês aceitarem Jesus e serem batizados, vai ter uma coisa também, vocês vão ter que circuncidar-se. Porque se não tiver circuncisão, a coisa não vai ser. Se vocês não forem orar no monte, Deus não te ouve. Se você não colocar lá na sua casa o CD abençoado, Deus não te ouve. Se você não fizer e não der 3 pulinhos, você não acha nada. Alguém já lembra disso aqui? Você lembra de sua mãe? São Longuinho. Alguém lembra disso? Só eu. Alguém? Irmão, só eu que fui pecador? Irmãos, me ajuda. Não, aleluia, ô Senhor da glória. Você lembra disso? Hã? Quantas vezes você foi para São Judas Tadeu, das causas impossíveis? Alguém foi para São Judas Tadeu? Eu lembro que era o santo do meu pai, eu fui atrás do santo do meu pai. Era o São Judas Tadeu, lá fui eu fazer uma promessa. E aí, quanto mais difícil era a promessa que eu tinha que pagar, falava, agora eu vou ser ouvido. Porque o negócio, e eu ia colocando, irmãos, eu ia colocando as coisas num nível de dificuldade hard. Irmãos, não era aquele nível baixo. Então, olha o nível que eu colocava. Então, eu pedia algo para Deus e falava, Deus, se o Senhor me der, eu vou fazer tal coisa. E aí, eu falava assim, vamos fazer aqui uma barganha, uma troca, Deus. Se o Senhor me der, sabe o que eu vou fazer? Eu vou a pé até a igreja São Judas Tadeu. Talvez alguém não saiba, quem morou em São Paulo sabe. Eu saí do Tucuruvi, que é na Zona Norte, para ir no extremo da Zona Sul, que era lá no Jabaquara. A pé. E tinha que ser com um tênis, presta atenção, tênis velho, para machucar o pé. E não podia tomar água. Olha, irmãos, você acha que Deus vai me ouvir? Olha aí, ó.
eu tenho que andar muitos quilômetros, olha a postura. A salvação está aí, olha, eu pego, coloco todo esse peso sobre mim e falo assim, tenho que andar, e andar muitos quilômetros. Depois que eu andar muitos quilômetros, tem que ser com os pés descalços, sofrimento, chegar lá, me confessar com o padre, e depois voltar sem tomar água, desidratado. Será que Deus não vai me ouvir, irmãos? Olha que peso, irmãos, não é? Você viu gente contando isso para você? Pastor, eu já orei. Pastor, eu já fiz 50 dias de oração e jejum. Uau! Aí o irmão vem e fala, pastor, eu já virei cambalhota, eu já fui para frente, para trás, eu já subi um monte 50 vezes, eu já desci do monte 50 vezes, eu já orei no menorá, e eu já coloquei o menorá, e eu já fiz isso. Esse era o problema dos Gálatas. Eles não entenderam que as obras eram pela fé e não pela lei. Deus ouve-nos não pelo que fazemos, mas pelo que nós somos. Quantos estão comigo? E aqui os Gálatas estavam perdendo o rudimento, perdendo a origem. Você já viu gente perdendo a origem? Alguém já foi católico como eu fui? Católico, apostólico, romano, praticante, inscrito. Tinha até terço do Papa. Eu tinha um terço do Papa João Paulo II, irmão. Não era qualquer terço não. E era de madrepérola. De prata, uau, pensa no negócio bonito. Quantos estão comigo? Eu andava com aquele terço aqui, irmãos, eu não saía sem o terço pendurado aqui. Alguém já teve isso? Não. Irmão, só eu que sou pecador. Você não tem? Você quer ver, você não tem isso, mas você tem a nota de $1 na sua carteira. Ah, pastor, é a mesma coisa, o terço é meu, mas a nota de $1 é sua. Você está acreditando mais na nota de $1 do que a prosperidade de Deus. Sim ou não? Agora não tem mais. Não, você tem, o que você tem? A sua avózinha, lembra da sua avó? A sua avó pegava e costurava no final do ano três sementinhas de romã. Lembra disso? Quem tem aqui? Hã? Ah, só eu, pastor? Não, irmãos. Minha avó pegava e dava assim, filho, pega aqui. Eu falei, o que é isso, avó? Aqui as 3 sementinhas de romã. Para prosperar, para esse ano ser uma bênção. Irmão, você está entendendo que olha como os rudimentos foram trocados. Jesus está sendo trocado. Alguém já teve isso? Não. Tem outra coisa, não sei o que é, mas alguma coisa você já fez troca. A questão é que Paulo estava querendo confrontar esse tipo de ensino. Só Jesus salva, só Jesus é Senhor, só Jesus é Salvador. Só Jesus tem poder de curar. Só Jesus tem poder para salvar. E se Ele te salvou, Ele vai continuar uma boa obra, Ele não vai parar a boa obra. Se Ele começou uma boa obra na tua vida, Ele não vai fazer às vezes como você quer, e na hora que você quer. Mas Ele vai fazer uma boa obra, e você precisa entender que é por Ele, e não é por você. Que é a partir dEle, e não a partir de você. Que você agora tem um Senhor, e não só um Salvador, mas você tem um Senhor. Você tem alguém que conduz, que tem uma vontade. A vontade dEle é maior que a nossa vontade. A vontade dEle, ela precisa ser sabida. Ela precisa ser colocada acima da minha vontade. Porque se a minha vontade vier, eu coloco esse tipo de oração que eu fiz. Alguém já fez esse tipo de oração, irmão? Só eu? Irmãos, alguém já fez esse tipo de oração? Fala o seguinte, Deus não está respondendo. O que você faz? Eu vou fazer agora 7 sextas-feiras. Alguém já teve, irmão? Fala para mim. Está errado eu orar 7 sextas-feiras? Não está. Mas qual é a base de eu ir para sexta-feira? Não é Deus, irmãos, é você. Você acha que se orar na segunda não dá certo, mas na sexta dá. Alguém está junto comigo? Sim ou não? Ajuda, me ajuda. Amém? Percebe? Então qual a diferença da oração da segunda e a oração da sexta? Porque a oração você marcou compromisso, ele vai. A outra que você não marcou, ele não está. E o dia que você está angustiado, que acontece alguma coisa, você vai para um hospital. Aí ele não está presente? Quantos estão comigo? Paulo estava querendo falar para eles, olha, irmãos, para com isso. Deus está presente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sexta, no sábado, no domingo. A questão é, separa um tempo e vai se relacionar com Ele. Ah, mas eu marquei um horário. Bênção demais você marcar horário com Deus, irmãos. Quer marcar um horário com Ele, para o monte, ir aqui para a praia orar, vai. Mas vai com o coração disponível para ser
para ouvir Deus. Quantos estão comigo? Vai com o coração disponível para ouvi-lo, para Ele falar com você. Porque aquele que começou uma boa obra, Ele mesmo há de completar. Aquele que começou uma boa obra nos seus filhos, Ele mesmo há de completar. Pastor, mas eu não posso fazer voto? Lógico que pode. Só não faça voto de tolo. Pastor, se eu ganhar algo, eu posso dar? Pode dar. Se eu ganhar, agora preste atenção, cuidado para você não fazer algo sabendo que você não vai cumprir. Porque depois você fica acusado. Eu lembro que eu fiz essa promessa. Alguém já fez promessa aqui? Eu fiz uma promessa e falei, Deus, se o Senhor me der, eu vou fazer tudo isso. Lá fui eu fazer, irmãos. E para cumprir isso depois, mal sabia eu que Jesus já havia morrido, ressuscitado, ao terceiro dia, já está sentado à direita de Deus Pai, já intercedia por mim, eu só podia pedir para Ele e as coisas iam acontecer do mesmo jeito. Quantos estão junto comigo? Então não é pelo seu sacrifício, Jesus foi o único sacrifício aceito por Deus. Amém. Então não é qualquer sacrifício que você faz, Deus não vai ficar devendo nada para você, tem sacrifícios que são feitos agora, mas presta atenção, o maior sacrifício de todos, já foi feito por você, para você se tornar filho, cheio do Espírito. Mas por que não acontece? Irmão, separa um tempo e vai falar com o Senhor, mas separa e vai falar para Ele, Senhor, e aí você faz essas perguntas, e essas perguntas que Paulo está dizendo é muito importante. Então essas 3 perguntas, que ele fala, ele coloca à prova. Você experimentou Deus exatamente ou você está vivendo uma religião? Porque o que eu menos quero dos meus filhos é que eles tenham uma religião. Ah, de onde você é? Sou da videira. Ah, tem uma religião? Ah, tem uma religião. Ah, é? O que você faz? Eu vou no culto domingo, vou na célula durante a semana e faço o discipulado. É bênção tudo isso, mas tem que ter um propósito. Tem que ter um caminho, tem que ter uma direção. Você experimentou Deus no culto, hoje tinha presença. Por que um experimenta, outros não? É porque você não entendeu que a experiência está no novo nascimento. Por que eu não experimentei? Porque tem gente que sai daqui transformada, revigorada e fortalecida. É porque ele acreditou que Deus está aqui, que o Senhor está aqui, que o Senhor veio mesmo, que o Senhor trouxe ela aqui, e que o Senhor, e não há pessoa mais importante nesse lugar do que Deus. Mas tem gente que vai conversar com um amigo, vai falar não sei quem, vai estar lá com fulano, beltrano. Esse é o lugar da presença. Irmãos, que louvor abençoado. Que presença magnífica. Que unção, parece que palpava a unção aqui. Parece que você pode pegar na unção. Parece que a unção é palpável. Quantos percebem isso? Irmãos, Deus está falando para você, exercita o teu espírito. Irmão, você acha que eu consigo correr uma maratona de 42 quilômetros? Exatamente agora não dá, irmãos, não consigo. Minha forma física é uma forma meio de botijão, então, de bujão, não dá, é de bidão, não dá, mas eu preciso me exercitar, e se eu me exercitar eu consigo correr. Então por que muitos dos cristãos, aqui ele estava dizendo, desfalecem? Porque você não exercitou o teu espírito, para no dia da aflição, no dia mal, no dia que acontecer, você precisa estar com o seu espírito exercitado. Porque senão você vai sair fazendo promessa para tudo quanto é lado, e mudando tudo. Você quer até mudar de família. Irmãos, o dia que dá crise na casa, alguém já tentou querer mudar de esposa, de filho, de marido? Quem já teve isso aqui? Alguém já teve isso? Ah, irmão, por que dá isso? Você não quer mais esses filhos. Porque no dia da crise, como o seu espírito não está exercitado, você sai falando um monte de, desculpa o termo aqui, um monte de abobrinha. O dia que vem a crise, você sai falando um monte de, vou colocar um termo brasileiro, um monte de groselha. E fala um monte de grumela, e fala coisas que não devia falar. Mas você nasceu de novo, você é filho do rei. E Deus está dizendo para você, olha, cuidado. Porque vai ter um dia mau. Ele está falando, Paulo está dizendo, cuidado, a base da fé de vocês não está em rudimentos externos, em religião.
A base da fé de vocês está em Cristo. É só Cristo em vocês. Ele quer estar com você mais do que você quer estar com Ele. A Bíblia diz que desde quando você nasceu, está dizendo, Ele já te conhecia. Antes do seu pai e sua mãe quiserem ter um relacionamento sexual e tiveram ali, Ele já sabia que você existiria. E Ele te chamava pelo nome. E além de chamar você pelo nome, Ele te colocou como profeta das nações. E aí você fala um monte de besteira que a nossa natureza carnal, a gente fala um monte de coisa. Alguém já falou? Só eu. Alguém está junto comigo aqui? Percebe? Deus te colocou como profeta, como mãe. Deus te colocou como profeta, como esposa. Deus te colocou como profeta, como marido. Deus te colocou como profeta sobre os seus filhos. Deus te colocou como profeta. Mas aí você não acredita nem que você nasceu de Deus. Não, sei lá, se Deus está comigo mesmo. Aí você quer chamar a atenção de alguém. Isso acontece por causa da imaturidade. Isso é imaturidade. Paulo está dizendo que vocês são imaturos, vocês não estão entendendo nada. O rudimento da fé de vocês está baseado nas circunstâncias, sendo que o rudimento está muito maior do que vocês imaginam. Irmão, você sabe qual é a base da nossa fé? É uma aliança entre Deus Pai e Deus Filho. E eu estava fora disso, eu e você estávamos fora disso. Deus resolveu fazer aliança com Deus que é filho, mas esse Deus não é só filho, Ele também é homem. E Ele veio à terra. E aí Ele faz promessas. Pastor, mas como que Ele entendeu que isso funcionaria aqui na terra? Porque Deus tentou começar, depois de Adão, mais 2 vezes. Adão falhou, Adão não conseguiu, Adão pecou. E destituído foi da glória de Deus. Ele saiu da presença de Deus. Tenta de novo em Noé, não conseguiu também. Os irmãos estão junto comigo, têm a Bíblia, sabem a Bíblia? Aí ele vai tentar, a 3ª vez ele vai tentar, ele começa em Abraão. Ele fala, Abraão, você crê em mim? Ele falou, creio. O que você precisa, Abraão? Eu vou fazer uma promessa para você. Ele fala, eu tenho uma promessa para você. Você vai ser pai de multidões. Ô pastor, eu nem filho eu tenho. E é tão interessante que Deus escolhe os 3 patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó. Ele escolhe 3. Todos os 3 são estéreis. Todas as mulheres. Para quê? Para que manifestasse a glória de Deus. Quantos estão junto comigo? Ele pega os 3 e fala assim, Abraão, nós vamos começar uma nova linhagem em você. Você vai ser a partir de agora uma nova linhagem. Deixa eu só parar um pouco. Tem pessoas que estão sendo tocadas, eu percebo o Espírito tocar agora. Pessoas no seu estômago, você tem tido muita gastrite, muitas dores no seu estômago. O Senhor agora me mostrou, eu falo pelo Espírito, que o Senhor está tocando em você aí, nessa parte do estomacal sua, para você entender que Deus está aqui, e Deus está curando. Enquanto a palavra é liberada, a cura ela acontece. Amém, irmãos? Eu percebo no meu espírito isso. Amém? Não comi nada de errado, pastor comeu alguma coisa, não. Eu estou bem, meu estômago está bom. Eu só estou dizendo para você receber essa cura. Em nome de Jesus. Então, eu estou falando isso para você porque Deus começa em Abraão. Fala, Abraão, você crê? Então, o que Abraão creu foi imputado como justiça para ele. Então, ele falou, você acredita em mim? Então, isso é imputado como justiça. Por exemplo, você está aqui, você acredita em Deus? Isso é que é imputado como justiça, não o que você faz. Às vezes você teve uma semana absurdamente ruim. Alguém já teve uma semana mal? Mas você chega pela fé aqui. Você chega, isso é imputado, você continua acreditando em Deus, você não desiste. Você fala assim, eu continuo acreditando em Deus. Você quer mudar tudo à sua volta. Você quer mudar a família, você quer mudar a célula, você quer mudar todo mundo. Mas você continua acreditando em Deus. Sim ou não? Esse é o fundamento da sua fé. Abraão falou assim, olha, a minha mulher é estéril. E eu também não sei de onde vai vir. Eu estou aqui um tempão, tenho muito dinheiro, sou muito rico, mas não consigo ter filho. Deus aparece para Abraão e fala para ele, olha, eu faço uma promessa para você. E na promessa ele fala assim, a partir da promessa, eu preciso estabelecer algo com você. Então não há promessa que não seja cumprida, que não venha a partir de uma aliança. Toda promessa, ela precisa de uma aliança. Os irmãos só perceberam ou não? Quantos creem nisso? Nós vamos fazer no final, amém? Carlos, Renata. Então, o que acontece?
Você fez promessas para sua esposa? Sim ou não? Fez promessa? O que você prometeu para ela? Você ia amá-la. Conseguiu amar todos os dias? Falhou. Falhou? Falhou? Então você não merece mais ela. Os irmãos só perceberam o que eu quero dizer? Ele caiu na aliança, ele fez promessas, mas ele não conseguiu cumprir a promessa. Quem não cumpre a promessa, o que tem que fazer? É assim? O Antigo Testamento é dessa forma. Você não conseguiu cumprir a promessa? Irmãos, alguém já prometeu para o filho que ia levar no centro comercial? E ele tem 5 anos de idade, alguém já prometeu? Sim ou não? Como é que ele fica a semana toda? Pai, quantos dias faltam? Pai, nós vamos no final de semana? Pai, nós vamos lá? Pai, nós vamos chegar lá? Aí chega no dia, o que eu faço? Filho, não vai dar para ir. Como é que a imaturidade daquela criança vai ficar? Como é que ela vai falar para você? Vai ficar como? Decepcionado, frustrado. Tem muita gente assim com Deus. Por que você fica assim com Deus? Porque você é estranho às alianças da promessa. Você não sabe as promessas que Deus fez. E tem gente frustrada porque eles acham que continuar na presença de Deus tem que ser a partir de coisas que eu faço. Irmãos, Deus não precisa de nada para te encontrar. Deus só precisa de você querer. Só isso. E aí você vai ver Abraão, ele faz uma promessa: Abraão, você vai ser pai de multidões. Aí ele fala: Abraão, você crê nisso? Ele fala: então prepara 3 animais. Ele prepara 3 animais. Ele pega 3 animais de 3 anos da terra, porque o céu vai entrar em aliança com a terra. E pega do céu 2 aves só. Por que ele pega 2? Alguém sabe me dizer? Porque a aliança, além de ter promessa, ela tem que ter juramento. Lembra do seu casamento? Eles estão agora lembrando do casamento. Os 2 estão falando aqui. Eles devem estar lembrando do casamento deles. Lembra do seu casamento? Você fez juramentos. Então Deus agora vai liberar promessas em base do quê? Nos juramentos. E ele faz um juramento. Então pega 2 animais, por quê? Porque Deus não pode jurar por ele mesmo. Por isso que ele só pega 2 animais. E ele fala: os animais da terra você vai partir no meio, você vai matá-los e o sangue vai ser derramado. Mas do céu o sangue não vai ser derramado, porque no céu não há o sangue derramado. E ele pega os pombinhos, ele pega ali as 2 aves do céu e coloca elas em fileira, uma de frente para a outra. Quantos estão comigo aqui? Já leram isso no texto de Gênesis? E aí ele fala assim: Abraão, cuida para que as aves de rapina não roubem essa nossa aliança. E ele começa a enxotar os abutres, os urubus, que vêm tentando pegar aquelas carnes que estavam ali no chão. Então você vai ver 2 aves do céu e 3 aves. Porque toda aliança ela precisa de uma base. E a base da aliança é sangue. É por isso que o diabo se alimenta de relacionamentos sexuais fora do casamento. Porque não tem aliança. Quantos estão junto comigo? É por isso que o diabo ele se alimenta de um relacionamento sexual. Você fala: mas não tem nem nada no relacionamento. Tem sim. Tem sempre derramamento de sangue. Tanto é que passa-se doenças. Por causa de um sangue é trocado. Você precisa perceber isso. Pastor, mas como que é isso? O casamento é uma base aqui na terra chamado de aliança. Quantos estão junto comigo? Amém? Então Deus vai fazer essa aliança. Então ele faz promessas, ele tem um juramento e o sangue é derramado. A base está pronta para a aliança. A base está completamente pronta. Ele está percebendo que um homem consegue fazer aliança com o céu. Que um homem consegue ter fé. Mas aí, Abraão acredita nele mesmo. E o que ele faz? Como ele acreditava muito nele, começa a fazer promessa e fala assim: tentar enxotar as aves. Só que quando chega no momento mais escuro, vamos dizer uma meia-noite, no momento de maior sono, ele cai no sono profundo. E ele não dá conta. No momento que ele cai no sono profundo, Abraão começa a vir desse lado e daquele lado uma tocha e um fogareiro
daquele lado. Então, Deus Pai, a tocha, Deus Filho, o fogareiro, vão se encontrar no meio das peças. Fala, Abraão, eu vou fazer uma aliança, eu não te prometi? Se eu te prometi, eu estou aqui para cumprir. E você vai ver que Abraão, à parte, Deus faz uma aliança entre Deus e Jesus. Amém? E aí ele começa a andar. Você já viu qual é o sinal da aliança? Tem aliança aí no seu dedo? Pega a sua aliança. Pega ela. Junta com a dela. Sai do dedo? Está saindo? O que dá aí? Qual a figura que forma? Se você juntar as duas assim, ó, uma do lado da outra. O que dá? Uma figura de 1/8. Que é infinitamente agora, essa aliança, ela ia passar de séculos, dos séculos, dos séculos, até Cristo Jesus. Por isso que Paulo, ele vai baseado na aliança de Abraão, que é a aliança, que é a melhor aliança que foi feita, ele vai colocar eternamente. Vocês já viram? Quem já está? Tem gente que tatua aqui, amor eterno, faz um 8 aqui, vocês já viram? Pessoas fazem essa tatuagem, às vezes tem gente que tem, não tem problema, mas é um sinal da aliança. É o sinal da aliança. Para você ter uma ideia, olha o que eu vou falar para você. Eu lembro uma vez que eu estava estudando o livro de... Alguém já ouviu falar em Livingstone? Livingstone? Alguém já ouviu falar em Livingstone? Um só, amém. Livingstone, ouviu falar em Livingstone? Acho que vocês estão junto comigo, vocês acabam escutando mais. Livingstone foi um missionário africano, e ele era médico. E ele, de repente, ele estava ali fazendo uma cirurgia numa mulher. E quando ele fez a cirurgia, o sangue da mulher jorrou e caiu no olho dele. Era naquela época, na África, não tinha nenhum tipo de precaução, nada. Na hora a mulher falou para ele assim, Livingstone, nós estamos em aliança? Ele falou, como que nós estamos em aliança? O meu sangue entrou no seu? A partir de agora você faz parte da minha família? Só por causa de uma gota de sangue que caiu no olho dele, ele limpou, mas a partir daquele momento aquele sangue entrou dentro dele. Você precisa entender que o sangue de Jesus, ele entrou em você e purificou você de todos os seus pecados. Quantos me entendem? Você percebe isso? Então o sangue está sendo liberado, o sangue é liberado, o sangue é colocado. Então você vai perceber que Abraão, a partir disso, tem o sangue. Então a base, o fundamento, irmãos, da nossa fé é no sangue. Quantos creem no sangue do Cordeiro? Fala, o sangue de Jesus tem poder. Alguém já fez isso? Alguém já fez isso? Alguém já falou? Fala, o sangue de Jesus tem poder. Você não sabe o que você está invocando, irmãos. Você está invocando o nome, o poder, a graça, a unção, a vida de Deus. Você está invocando o sangue que te purifica inteiro. O sangue da aliança. Por isso que Paulo está dizendo aqui, cuidado com os rudimentos da vossa fé. E ele vai fazer 3 perguntas. E ele vai falar assim, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo que exposto como crucificado? Foi ele quem foi crucificado. Qual é a base da sua fé? Qual é a base da sua obra? O seu casamento, a sua casa, a sua família, qual é a base da sua fé? Qual é a base? Qual é a base que você vai trabalhar? Quem te abriu a porta de emprego? Foi você ou foi Deus? Quem está na sua vida? É você ou Deus? Quem te trouxe para cá? Foi você ou Deus? Quem te sustenta nessa nação? Você ou Deus? É a base. E ele vai fazer uma segunda pergunta. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito. O que é isso? Alguma coisa lá em cima? Recebestes, quero saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Lembra que eu falei para vocês da minha obra da lei? Qual que era a minha obra da lei? Quem sabe aqui qual era a minha obra da lei?
Eu vou andar descalço, muitos quilômetros. O que mais que eu vou fazer? Vou me confessar com o padre, sem beber água. Isso é obra da lei. Então, eu coloquei uma obra de lei na minha vida, que se eu fizer tudo isso, Deus me ouve. É assim que Deus vai te ouvir? Por isso que Paulo está fazendo a pergunta. É dessa forma que Deus te ouve? Mas pastor, eu sou penteadinho, cheirosinho, bonitinho, cheirosinho, não pinto, não bordo, não mordo, não faço, não aconteço. Será que não é assim que eu devo andar? Deixa eu dizer para você, irmãos. Deus quer que você seja filho. Mesmo que você erre, que você fale, você continua sendo filho. Quantos estão junto comigo? Isso que Paulo está dizendo, olha, continua pregando que os seus pecados são perdoados. Continua pregando que ainda tem jeito para você. Continua pregando que as coisas ainda acontecem para você. Isso aconteceu nos anos de 1960. Teve um grande mover de Deus. E tinha um pai que não se dava bem com a filha. Alguém já ouviu pai que não se dá bem com a filha? Acho que não acontece cá em Portugal. Mas aconteceu isso. Eles estavam em desentendimento. E a filha disse um bocado de coisas para o pai. E ela achou que estivesse falando algumas verdades sobre a vida dele, dos defeitos que ele tinha, das coisas que ele não fazia. E ela disse essas verdades e saiu dali lavada na sua alma. Porque as verdades que você fala de você mesmo, elas só lavam a sua alma. Elas não são verdades bíblicas às vezes. Às vezes as verdades das suas discussões. Alguém teve discussões aqui que falou as verdades? Eu disse umas boas verdades para ele. Alguém já teve isso ou não? Essas verdades que você fala são só lavagem de alma. Isso não toca nada. As verdades sobre a tua vida, elas estão no Evangelho. As verdades sobre a tua vida estão na palavra de Deus. É por isso que nós não devemos falar coisas que não são verdades. A verdade é que você é filho, é abençoado, é amado e Deus está com você. E aí você vai perceber isso. Essa menina fala essas verdades para o pai e aí ela some. Fala, não vai ter mais a minha presença, não quero ver mais. Só que ela sai para um lugar muito distante. E ela fica sem ver o pai por muitos e muitos anos. E ela escreve uma carta para o pai e fala, pai, o senhor ainda quer me ver? Se o senhor quer me ver, eu estou indo para aí. No dia tal. Se o senhor quiser me ver, coloca pelo menos um símbolo para mim. Coloca um lençol na porta da casa. Para que eu saiba que o Senhor quer me ver, porque senão eu nem vou entrar, porque eu tenho medo até de entrar na tua presença, porque eu disse coisas tão fortes, e agora que eu sou mãe, eu estou entendendo, eu percebo que eu disse, que eu falei coisas da minha imaturidade. Alguém já teve isso ou não? E aí ela chega. Quando ela está chegando, presta atenção, a 1 quilômetro da casa dela, ela começa a ver nas árvores da rua lençóis por todos os lados. E ela vê um lençol aqui, outro lençol ali, outro lençol na frente. Na frente da casa dela estava cheio de lençóis brancos. Isso quer dizer o seguinte: eu não sei o que você já falou para Deus, que tem gente que fala coisas muito fortes para Deus. Você já viu? Tem gente que desafia Deus. Tem gente que fala, Deus! E tem gente que eu já vi fazendo orações, que eles vão encurralando Deus, e eles começam a falar, e coloca Deus aqui, se o senhor não fizer eu vou embora, se o senhor não fizer isso eu vou fazer isso, aquilo ali, e começa a encurralar Deus, e coloca Deus num canto. O problema não é Deus, porque Deus ele sabe da sua imaturidade. Sabe qual é o maior problema? É você mesmo, porque isso vai vir com uma acusação sobre você, e aí a acusação te separa de Deus, a condenação te separa de Deus. A culpa te deixa fora de Deus, porque você falou coisas ali que não deveria ter falado. Mas deixa eu dizer, mesmo que você tenha dito coisas pesadas para Deus, ou coisas que você não deveria ter falado, Ele está cheio de lençóis para te esperar. Porque Deus sabe que você é filho e filho amado. Por isso que Paulo estava dizendo aqui, olha, quero apenas saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E aí ele fala uma terceira e última pergunta. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Lembra que eu falei do exercício do teu Espírito, irmãos? Lembra de exercitar o teu Espírito?
Os irmãos percebem que exercitar o teu espírito vai ter um dia mau. A Bíblia fala de um dia mau. 365 dias bons, mas sempre vem às vezes um dia mau. Alguém já teve um dia mau? A gente tem 365 dias de sol, mas tem o dia que acorda nublado. E aí o que eu faço nesse dia? Eu preciso aprender a invocar o nome do Senhor Jesus. Eu preciso aprender a entender e exercitar meu espírito. Lembra que eu falei que tinha um selo da promessa? É o Espírito Santo. Eu não estou falando de você orar em línguas, de você fazer, de você ser cheio do Espírito. Estou falando, tem um selo. Você está sendo endereçado. Você está sendo endereçado. Você foi postado, foi algo foi colocado em você. Alguém pagou você para ir para a eternidade. Alguém pagou você para você ir para o céu. Alguém pagou você e selou você com a promessa do Espírito. Para quê, pastor? Para você ser endereçado para Deus. Quantos entendem isso? Ah, mas pode desviar essa carta. Mesmo que desvie, Ele vai te encontrar. Mesmo que as coisas vão para o outro lado, Ele vai te achar. É o que Paulo estava dizendo. Não há nada melhor do que o Espírito Santo. Não há nada maior do que o Espírito Santo. Quantos creem nisso? Deixa eu perguntar algo para alguns irmãos aqui. Tem alguém aqui que está cansado da religião? Pastor, eu estou cansado de viver dessa forma. Eu quero me relacionar. Eu quero fechar a porta do meu quarto e ligar meu telemóvel. E Ele está ali me esperando. Esses dias, irmãos, descendo a rua, era cedo, estava frio, 2 graus. Eu estava descendo a pé que a Karina precisava do carro. Eu desci, vim descendo. No meio da rua, o Espírito fala para mim: como você é amado, como eu te amo. Eu falo: uau, privilégio. Falo: como eu gosto de estar com você. Como eu gosto de estar ao seu lado. Fala assim, eu escutava isso. Como você é alguém importante para mim. Eu vim escutando até chegar aqui, para abrir o portão. E o Senhor falando no meu coração. O Senhor ministrando no meu coração. Isso é conexão. Isso não é religião. Isso é Deus te amando, é Deus falando com você. Eu falando para Deus, mas eu sou um pai tão falho. Ela confia em mim que eu te salvo. Eu sou um líder tão fora. Ele fala: confia em mim que eu estou junto com você. Eu falo: não sei fazer. Ele fala: confia em mim que eu estou junto com você. Eu te escolhi no ventre da sua mãe. Eu te gerei. Eu te coloquei como profeta das nações. Eu falo: Senhor, é verdade. Os irmãos estão percebendo o que estou a dizer? Eu quero fazer um apelo para você. Pastor, eu não entendo o que é isso. Eu não consigo viver isso. Mas eu quero viver essa verdade na minha vida. Tem alguém que quer viver dessa forma? Eu quero que você fique de pé. Todos fiquem de pé agora. Nós vamos depois, eu queria que você não saísse, que nós vamos ter algo ainda no final. Tem alguém, fecha os seus olhos. Quero que a equipa toque uma música bem suave. Tem aqui um microfone para você, esse. Sabe, irmãos, às vezes nós tomamos decisões. E às vezes entende que a decisão, ela não tem Cristo. Eu falei: e agora, o que eu faço? Pede salvação para Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Talvez você perceba o Espírito falando com você. Para Ele levar você a um nível mais alto, a um nível de entendimento, um nível de formação. Pai, fala com os teus filhos agora.
Leva-nos, Senhor, a um nível de entrega, de relacionamento mais íntimo, de relacionamento mais perto. Queremos estar mais junto de Ti. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aqui filhos Teus estão vivendo debaixo de julgo, condenação e culpa. Aqui filhos Teus que estão vivendo debaixo de culpa e condenação, que acharam que tomaram decisões erradas, que estão posicionados de forma errada. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, toca agora. Leva o Senhor Jesus a um nível de relacionamento íntimo, a partir da obra consumada, a partir do batismo, a partir do batismo que eles tiveram em Cristo Jesus. Nós assim te pedimos, ó Senhor. Oh Santo Espírito de Deus, fala aos corações. Tem alguém que precisa, de olhos fechados ainda, tem alguém que precisa tomar essa decisão hoje. Fala: Senhor, eu preciso renovar os meus votos diante do Senhor. Eu preciso renovar as minhas forças diante do Senhor, como cristão, como homem de Deus. Tem alguém que precisa fazer isso? Com os olhos fechados ainda, vocês que estão, não abram os olhos, sai do seu lugar, vem à frente, sai do seu lugar, fala: Senhor, eu preciso disso, eu preciso tomar essa decisão, eu preciso de um relacionamento mais junto, mais perto, mais íntimo contigo. Eu preciso disso, Senhor. Eu não quero mais viver, Senhor, dessa forma pesada, dessa forma que eu não conheço ao Senhor. Eu sei que sou tua filha, eu sei que sou teu filho. Fala comigo. Tem tantas dúvidas às vezes no meu coração. Fala para Ele. Fala para o Senhor. Fala: Senhor, o Senhor começou no meu espírito, continua. O Senhor me salvou, continua. Tem mais alguém ainda? O Senhor está falando no seu coração. Fala: pastor, eu estou vivendo na carne, estou vivendo nas obras da carne, estou vivendo na minha vida do meu jeito, da minha forma. Eu preciso de ajuda. Eu preciso ser sustentado, guardado. Queria chamar os irmãos para orar com essas irmãs aqui.